Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta no nosso canal. Fico muito feliz pelo teu retorno, muito obrigado pela tua presença. E se você é novo aqui, você já sabe. Se inscreva, compartilha, para que esse canal possa crescer ainda mais para a honra e glória do nome do Senhor. Esse canal está crescendo, cada vez mais pessoas chegando. Fico muito feliz. O propósito desse canal é levar tudo para a glória em nome do Senhor. Vamos começando mais um Pod. E é isso, Pode Indicar tem essa ideia, né, de indicar tudo aquilo que traga a gente uma reflexão, um crescimento para a honra e glória do Senhor. Eu venho trazer aqui livro, venho trazer filmes, venho trazer série, tudo aquilo que venha trazer uma reflexão, venha trazer um crescimento para a glória do Senhor, da nossa pessoa. Beleza? Então vamos nessa. O que eu quero trazer aqui é um filme que eu fui assistir no cinema essa semana, e ao assistir esse filme, eu estava muito cansado e confesso que deu uma mencionada assim no filme. Fiquei um pouco com sono, mas eu gostei um pouco do filme porque me trouxe uma reflexão que a gente possa discutir aqui de forma, não quero me esticar. Sempre quando eu venho falar de filme, indicar filme ou falar sobre filme, eu não tenho nenhuma intenção de ser crítico, nem de ser sábio de referente a filme em termos técnicos. Mas eu quero trazer uma reflexão de algo que eu assisti e eu acredito ser relevante para a gente, tá certo? E o que eu trouxe de relevância nesse filme? Esse filme é sobre a mulher no jardim. Chegando lá, o filme é um pouco cansativo, tem uma narrativa assim de uma mãe depressiva, já dá para dar um sinal que ela sofre de uma depressão mediante um acidente. Aqui eu vou falar sobre o filme e possivelmente eu venha dar spoiler. Eu vou dar spoiler, né? Então se você assistiu, você não se importa, mas eu quero mais a reflexão do filme em si para nossa vida pessoal do que o filme, né? Então começa ela na cama, que ela está acidentada, andando de moleta, porque ela sofreu um acidente ao qual o seu marido veio a falecer. Então ela está ali vendo um vídeo do marido contando o sonho que ele teve e ela fica assistindo esse vídeo enquanto é apresentada agora o seu filho e sua filha. Ela tem 2 filhos e ela vem, né, debilitada fisicamente e emocionalmente pela perda do marido e os filhos ali crescendo nesse cenário meio perturbador de estar com a mãe que não está suprindo as necessidades dos seus filhos. Somos apresentados, então, no decorrer desse filme, com a mulher no jardim. De repente ele olha, eu acho que é um menino que olha no jardim e vê uma mulher lá e fala: mãe, tem uma pessoa no nosso jardim. E eles vão olhar assim e todos veem, né? Todos veem essa mulher no jardim e se torna estranho, porque é uma mulher que está toda de preto, né, com o rosto coberto, está ali no jardim, de frente para a casa da família. Fica um questionamento: por que ela está aqui, por que ela não está aqui, por que ela está fazendo aí? E de repente a mãe, pode ser algo que a gente possa pensar que é uma ilusão, por que aquela pessoa está ali, é um fantasma, o que é, mas todo mundo vê. E de repente essa mãe interage com esse personagem lá e vai lá falar com esse personagem. Ao chegar lá, fala: quem é você, o que você está fazendo aqui? Com não muita apresentação, mas ela começa a dialogar com essa família, principalmente com a mãe que se apresenta ali, e a gente fica observando o que está acontecendo aqui, porque essa mulher está aqui, e acaba tendo um discurso assim, ela acaba não gostando muito e retornando para casa. Mas ela tem uma fala ali muito interessante, que ela fala assim: eu estou aqui porque você me chamou, ou porque você pediu, alguma coisa desse nível. E depois a gente vai entender lá depois no final. E aí ela retorna para casa e a família acaba ficando um pouco assustada, de que mulher é essa, por que ela está ali? E aí o filho fica querendo sair para chamar a vizinhança, e aí a gente acaba sendo agora entrando no suspense, no clímax do filme. Ela tem um certo tipo de poderes, vamos dizer assim, que a sombra dela, ao chegar no local, ou chegar no ambiente, acaba tocando as coisas, né? Ela se movimenta com a sombra, né? Então a sombra dela vai chegando nos locais, de repente o cachorro da família some, ao essa sombra aproximar, possa ser que ela tenha matado o cachorro, e de repente também ela vai se aproximando da casa, e quanto mais ela vai se aproximando, a sombra vai se tornando maior perante a casa e dominando a casa. E aí a família corre, tenta se esconder, fechar, né, para poder aquela sombra, que ela começa a derrubar coisa dentro de casa. E eu não quero me alongar muito, o filme vai correndo baseado nisso,
Mas chega um ponto que fico pensativo agora que eu quero trazer para a gente. Trazer mais por questão do evangelho. Tem cenas ali, por exemplo, que a mãe começa a imaginar que está matando o filho, a filha, no caso. Aí a gente fica pensando, pô, será que ela é perturbada? Na hora que ela teve o acidente, ela viu essa mulher do jardim. Então ela sofre o acidente por ela ter visto. E também já começa a demonstrar possíveis gatilhos de depressão que ela já tem. Né? Então ela já começa a falar que ela saiu da cidade grande, foi morar no interior, e ela estava insatisfeita com essa mudança, estava triste, o marido dizendo que a decisão foi conjunta, mas ela não estava feliz. Então assim, começa a mostrar um cenário de depressão, de uma pessoa que está psicologicamente afetada, e isso vem trazendo para o mundo dela e para as pessoas ao redor dela. Ela começa já a trazer, mostrar sinais que ela está sofrendo psicologicamente, né? O filme vai mostrando isso pra gente, ao ponto que depois a gente volta, isso são os flashbacks que vai ter durante o filme, e a gente volta para casa e a gente começa a entender que essa mulher ela tem problemas psicológicos, né? Mas aí a gente pensa, pô, se for um problema psicológico, ela tá enxergando isso, é um problema só dela. Mas não, todo mundo vê aquele ser ali, né? Então eles começam a correr, o medo desse ser lá, e de repente, eu já vou logo pro final para que a gente possa entender, para não ficar falando muito sobre o filme. Esse ser a qual, lembra que eu falei lá que ela falou, eu vim porque você me chamou? Essa mãe, ela tá tentando há um tempo, depois de todo esse gatilho, todo esse problema, se matar. E ela tem uma arma, o qual o filho pega no meio do filme, querendo atirar na pessoa, e ela joga fora as balas, só deixa um. E aí a personagem chega a dizer, que é essa mulher do jardim, fala que ela guardou isso para um possível suicídio. Triste. E aí começa a ter esses elementos e ela começa... Sabe o que eu quero trazer aqui? Essa pessoa que está ali, essa entidade, é a manifestação da... Como eu pude entender e fazer a leitura, né? É uma manifestação da depressão. É uma manifestação materializada do sentimento e do desejo daquela mulher. Acabou que todo mundo viu, porque a casa estava depressiva, o ambiente estava fechado. De tanto ela desejar aquilo e sentir aquilo, acabou manifestando de uma forma. Claro que é um filme, mas a gente pode trazer para o nosso viver, né? Então, essa manifestação, essa depressão, ela é manifesta e tenta fazê-la forçar um suicídio. Tem uma cena que é forte, que ela pega a arma assim, tenta botar assim para atirar e essa entidade encurvando nela e fazendo, dizendo que seria essa melhor decisão a fazer. Ela começa a olhar as fotos dos filhos, né, na parede e começa a ver que faz uma alusão que a ausência dela pode dar futuro para a criança, que ela estivesse atrasando com a depressão, os problemas emocionais dela, atrasando o futuro das crianças. E quando ela começa a olhar e ver que a ausência dela dá futuro para a criança, ela começa a ver uma possibilidade desse ato dela fazer esse algo benéfico, né? E é isso que ficou me trazendo uma reflexão de que acaba trazendo para a nossa vida e vivenciando algo que a gente contempla. Aquela mãe contemplou muito aquilo, contemplou esse suicídio, essa depressão de uma forma que se materializou e vendo isso como uma solução. E ela contemplou tudo isso vendo de uma forma que era positivo, sendo que ela tirar a sua vida seria até positivo para os filhos dela, né? E não é verdade, né? Claro que eu não quero trazer uma depressão aqui como algo espiritual, caso que nisso também tem problemas químicos que tem que ser resolvido também com consulta médica e medicação. Não quero trazer aqui como espiritualizar a depressão e nem nenhum tipo de problema psíquico. O que eu quero trazer também aqui e trazer como alerta que a gente possa pedir ajuda. Às vezes a gente fica nesse mundo, às vezes a gente está enfrentando um problema e a gente quer enfrentar só, a gente não fala. Ela poderia ter procurado ajuda, ela poderia ter pedido ajuda de fato e poder sair dessa situação, ajudas médicas, mas ela viveu nesse mundo achando que a solução seria ela sair do contexto de vida, né? E isso ela vendo como solução e não é. A gente tem que contar com pessoas ao nosso redor, nossa família, com nossos amigos. Se a gente está passando por algum problema, a gente tem que pedir ajuda, tá? Às vezes esse tipo de saída, como tirar a própria, você entende o quê? Não é a solução, sabe? E a gente contemplar algo errado faz a gente tomar decisões erradas. Por isso que a gente tem que contemplar Cristo, por isso que a gente tem que olhar para Cristo, por isso que a gente tem que olhar para a Bíblia, a gente tem que andar com pessoas que estejam olhando para o mesmo lugar.
que é olhar para Cristo, porque isso nos ajuda a direcionar e ter uma mente transformada, e até o ponto de pedir ajuda, né? Confessar para a pessoa, falar, pô, estou passando por isso está doendo, e essa pessoa direcionar você a pedir ajuda, não ficar realmente contemplando, vendo que isso é uma solução, vendo que isso é uma saída. E muitas vezes eu gosto de ver aquela materialização do filme, dessa mulher no jardim, como se fosse uma contemplação de forma errada, se materializando para ela e fazendo ela tomar decisões a qual não seria o certo, tendo que ela estivesse olhando para o lado bom. Sabe por que eu não quero trazer aqui? Porque é um assunto delicado e nem sempre a depressão ela é fácil, e muitas vezes ela é fácil de falar, às vezes ela nem sempre é muito fácil de detectar, mas a gente tem que observar as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo e estão fingindo, estão sorrindo, mas dentro dela ela está sofrendo. Então eu não quero trazer aqui a depressão, como eu falei anteriormente, como algo espiritual ou algo fácil. O que esse filme me fez refletir é, muitas vezes a gente está olhando por saídas que de fato não são saída. Não é a saída que Deus quer para a gente. O que Deus quer para a gente é vida plena. Muitas vezes a gente pode passar dificuldade, mas Deus disse que estaria conosco, Jesus estaria conosco. Então, esse filme me fez lembrar que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa de outras pessoas, que a gente precisa estar olhando para Cristo, para que sim, Ele possa se materializar de forma através da vida de um irmão, de um familiar, de uma pessoa para nos ajudar, e não pessoas que possam levar a gente para lugares onde decisões que possam ser tomadas possa ser a nossa vida ceifada. E outro ponto também que eu acho interessante da gente refletir nesse filme é no final. No final, eu vou falar sobre o filme aqui, no final, dar a entender que ela assim chegou ao fim daquela decisão dela, infelizmente. Mas também dá uma possibilidade de como seria a vida dela se talvez ela tivesse procurado ajuda, sabe? Dos filhos retornando, porque chega uma hora que ela pede para os filhos ir embora, que ela vai enfrentar aquela entidade, aquela materialização da vida dela, e ela pede para os filhos correr para a vizinhança, e ela vai enfrentar aquela manifestação. Eu quero tratar dessa forma, manifestação e contemplação. Eu quero trazer isso para o nosso contexto, né? Ela acaba enfrentando aquele indivíduo, mas aquele indivíduo acaba tomando posse dela e fazendo ela tomar atitudes e decisões erradas. Só que o filme traz uma realidade de como seria diferente se ela não vivesse aquela realidade, se ela não tivesse contemplado aquilo, se ela não tivesse chamado aquela entidade, porque o filme dá para entender isso, eu estou trazendo a entidade do filme, mas eu quero trazer se ela não tivesse trazido essa depressão absorvida sozinha. E aí os filhos voltando para casa, o cachorro que tinha morrido aparece vivo, a fazenda que não tinha nome começa a ter. Então a vida seria mais palatável, melhor se ela tivesse pedido ajuda, tivesse tratado psicologicamente, a família teria significado, né? O filme dá essa ideia de que parecendo que ela desistiu da ideia e tomou a ideia ao contrário, de não ter ceifado a sua vida, e os filhos voltaram da vizinhança, eles abraçam, de repente a casa também tinha faltado luz e volta a luz, o cachorro aparece, como eu falei, e eles entram em casa e aparece o jardim assim com a placa, mas de repente aparece uma placa, o nome dela ao contrário, como se fosse um metaverso, outro mundo, uma realidade de fato que não acontecia, mas poderia ter acontecido. Então isso me faz refletir, se a gente tiver pedido ajuda, se a gente chegar para o nosso irmão e falar, eu estou precisando de ajuda, estou sentindo isso e aquilo, talvez pode ser no início, pedir socorro, marcar uma consulta médica, falar, pô, eu estou passando por isso e aquilo, às vezes é bom. Eu passei por situações assim tristes na minha vida, que eu chamei várias pessoas para conversar. Pô, eu estou sentindo isso aqui, você acha que é o quê? E eu tive muita ajuda de profissionais para me fazer enxergar de uma forma diferente como eu estava enxergando. E isso é bom. E eu conversei com amigos, conversei com psicólogos, e é como é importante, né? E também contemplando sempre a Cristo, lendo a palavra, orando, me entregando ao Senhor, dizendo, Pai, eu quero enxergar de forma diferente, eu quero entregar a sua mão. Está doendo, mas eu confio no Senhor. E a ajuda de outras pessoas também, profissionais da área de saúde, me ajudar a enxergar de forma diferente. E hoje eu estou muito melhor. Então, esse filme ele traz essa reflexão de contemplação, e essa contemplação se materializa em tomar decisões erradas. Então, tenha cuidado com o que você está contemplando,
tenha cuidado do seu, não confie nos seus sentimentos, não confie na sua cabeça de forma como se estiver com problema ou que você estiver passando por problemas difíceis. Chame pessoa para estar contigo, para que eles possam te ajudar e você possa experimentar o melhor de Jesus. Essa é a mensagem que eu queria trazer desse filme, é que a gente possa olhar para Cristo e contemplar Ele, porque Ele tem um rio de águas vivas para a gente, e que a gente possa desfrutar dessas águas, beleza? Fica com Deus, contemple Jesus.